Oi pessoal, então vamos começar aqui mais uma aula. Nessa aula, na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês o primeiro comando, a primeira forma da gente dar um ordenamento para o computador. Certo? Eu vou começar apresentando o print, né, que é esse comando que eu apresentei brevemente na introdução do Google Colab. A gente vai passar ao conteúdo de variáveis. Então, o que é uma variável, para que ela presta, onde que a gente vai usar ela nos nossos códigos, nos nossos algoritmos, quais são os tipos de variáveis que a gente tem na linguagem de programação Python. E, finalmente, a gente vai conduzir algumas operações aritméticas. Né? A gente vai pôr o computador para fazer umas contas para a gente. Tá bom? A gente vai ensinar ele a fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e assim por diante. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro de tudo, como que a gente vai começar a dar ordem para o computador? Vocês, por favor, relembrem que na aula passada, no tópico passado, eu falei que a gente, nessa disciplina, ia construir algoritmos que nada mais eram do que ordens que a gente vai dar para o computador trabalhar para a gente. A primeira ordem que eu vou passar para vocês, que a gente vai aprender aqui, é o print. Que nada mais é do que a gente mandar o computador escrever alguma coisa na tela. Tudo bem? É isso. O print nada mais é do que a gente tem um computador e a gente fala para esse computador print mensagem. E ele vai ter que escrever uma mensagem na tela dele. Tudo bem? Se for mensagem, do jeito que está aqui, vai ter que sair na tela. Mensagem. Tá bom? Essa é a ideia do comando print. Apresentar alguma coisa no computador. Tá bom? Este é o primeiro tipo de comando que a gente vai manipular. Como que o print funciona? Como eu falei, ele precisa mostrar uma mensagem. Então a gente tem que escrever alguma coisa para ele mostrar. Tá certo? O print funciona assim. O print ele é uma função. Tá? Então ele vai funcionar assim. Você vai escrever print, vai abrir parênteses para falar que vai ser o começo da função. E vai passar um parâmetro para ele. Esse parâmetro é a mensagem que você quer que seja escrita na tela. Então, se eu falar print mensagem, a mensagem vai acabar sendo escrita na tela. Vamos ver como é que isso funciona no Python e aqui no Google Colab. Deixa eu dar dois zooms aqui, para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, o comando print é utilizado para mostrar um conteúdo que é passado como parâmetro. E aí é o seguinte, gente. Aqui eu coloquei mais uma vez o nosso famoso Hello World, que eu já brinquei com vocês aqui no documento do vídeo anterior, né, da introdução ao Colab. E uma vez que eu vou mandar o computador imprimir ou escrever a mensagem Hello World, ele vai fazer o seguinte: eu vou executar esse comando. Sempre que aparecer essa mensagem aqui, vocês clicam no Run Anyway. Eu vou mandar ele apresentar esse comando. Eu vou mandar ele executar esse comando. Aí ele vai lá no servidor do Google, vai fazer o devido processamento e ele vai me dar um retorno aqui na tela. Como o print funciona para imprimir uma mensagem na tela, para escrever uma mensagem na tela, a resposta desse comando vai estar aqui. Ele simplesmente escreveu Hello World na tela. Tá bom? Então, mais uma vez, vamos tentar outra coisa aqui. Print. Este é o curso PA1. Então, vamos lá. O que eu estou fazendo nesse comando? Eu estou pedindo para o computador escrever na tela: este é o curso PA1, na linguagem Python. Ok? É exatamente isso que eu estou fazendo
nessa linha de comando, nessa linha de código. E como que eu executo isso? Vindo aqui nesse símbolo de play aqui e clicando, ou clicando em Shift Enter. Olha lá, mais uma vez então, ele me obedeceu, certo? Ele escreveu aqui na tela, este é o curso PA1. Tudo bem? Como eu estou escrevendo uma mensagem de texto, a mensagem de texto pode ser tanto em aspa dupla, quanto em aspa simples. Tudo bem? O Python não vê diferença. O texto que começa e termina com aspa dupla é tão literal, é tão texto, quanto aquele que termina com aspa simples. Tá bom? Tem apenas uma diferencinha, que se o meu texto começa com aspa simples, eu posso colocar aspa dupla dentro desse texto, que ele vai imprimir na tela a aspa dupla. Tudo bem? Deixa eu colocar, deixa eu rodar somente o primeiro comando. Vamos lá. Pronto. Ó. O meu texto oficial, ele começa e termina com aspa simples. E aí dentro dele, a gente colocou uma aspa dupla. Ó. Exemplo de Hello World com aspas duplas. Onde tiver aspa dupla, ele vai escrever a aspa dupla. E nem precisa ter duas, pode ter uma só. Tudo bem? A mesma coisa se eu começar e terminar com aspa dupla e tiver uma aspa simples aqui no meio. Tá bom? Ele vai imprimir aspa simples como sendo um caractere também. Ok? Então, basicamente, este é o funcionamento do comando print, da nossa ordem para fazer o computador imprimir um texto na tela para a gente. É assim que a gente conversa com o computador em Python para mandar ele imprimir alguma coisa na tela para a gente. Belezinha? E assim, eu deixei aqui um exemplo de erro que a gente jamais pode esquecer de fechar o texto dentro do nosso print. Tá bom? Se a gente somente abrir ele, né, colocar uma aspa dupla só, ele vai dar um erro, vai falar, ele vai apresentar um erro aqui, vai apresentar bem aqui no finalzinho, ó. Ele vai apontar bem aqui no finalzinho, que é onde está faltando outra aspa dupla. Tudo bem? E eu também não posso começar um texto com aspa dupla e terminar com aspa simples. E vice-versa. Ele vai me dar o mesmíssimo erro. Certo? Então, eu deixei aqui só para vocês tomarem esse cuidado com a apresentação de textos na tela. Tudo bem? Então, aqui eu deixei mais uma série de exemplos de quando isso daí dá problema. Que é, por exemplo, se eu começar com aspa simples e não fechar, ele vai me dar um problema quando eu executar. Ou, ainda, se eu simplesmente só fechar com aspa dupla e não abrir, ele também vai me dar problema. Tá certo? Então, a gente sempre tem que começar e terminar o texto. Se a gente abrir ele com aspa dupla, tem que fechar com aspa dupla. Se começar com aspa simples, tem que fechar com aspa simples. E assim por diante. Tudo bem? Então, nessa parcela do vídeo aqui a gente viu o comando print. E na próxima eu vou apresentar o conceito de variáveis para vocês. Então, dando continuidade, vamos falar de atribuição de variáveis. O que seria variáveis? Lembrem-se, gente, que na aula passada eu tinha apresentado para vocês o exemplo de um algoritmo para fritar ovo. Os nossos ingredientes, tanto os de entrada quanto os de saída, tanto o ovo cru, o óleo, quanto o ovo frito, eles são variáveis do nosso algoritmo. Tudo bem? Reparem que a gente pode fritar, por exemplo, qualquer tipo de ovo com a mesma receita. Pode ser, sei lá, ovo de pato, ovo de galinha galinha de Angola, enfim. Tudo isso daí é variável. O método praticamente é o mesmo. Tudo bem? Então, os ingredientes, o que a gente vai manipular no nosso processo, a gente costuma dar um nome de variável.
Tá certo? Então, eu até coloquei uma representação aqui, né? Que possivelmente o nosso ovo seria a primeira variável, variável 1. O óleo seria a variável 2. O ovo frito, né? O resultado do processo seria a variável 3 e assim por diante. Mas assim, isso daqui é um exemplo didático, intuitivo, né? E no Python? E no computador? O que o computador entende como sendo variável? Bom, tipos de variáveis são inúmeros, tá? A gente pode ter vários tipos de variáveis. Tipos simples, como números, textos, tudo bem? Quanto tipos talvez um pouquinho mais elaborados, como listas, conjuntos, tuplas, classes, que vocês vão ver em outras disciplinas mais avançadas. Tá certo? Então, nesta disciplina a gente vai focar nos tipos mais básicos. Tudo bem? Mas, já para vocês saberem, esse tipo de coisa existe no Python. Tá bom? Então, vamos lá. Além disso, vocês devem estar pensando, né? Assim que eu apresentei o comando escreva para vocês, vocês devem pensar: qual que é a serventia da gente simplesmente imprimir uma mensagem na tela se a gente já está olhando para ela, né? Que nem aqui. Para que eu vou imprimir exemplo de Hello World com aspas duplas se eu já estou vendo ele aqui? Né? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou simplesmente colocar aqui de novo o mesmo texto que está entrando aqui? Justamente porque a gente vai utilizar muito o print para apresentar o resultado de manipulações que a gente vai fazer com variáveis, tá bom? Então a gente vai utilizar o print muito para apresentar o valor de variáveis na tela. O print, desta forma, nada mais vai ser do que o artifício que a gente vai utilizar para efetuar a saída de dados, por enquanto. Tá bom? Lembra que o algoritmo precisava de entrada, processamento e saída de dados? Então, a parte de saída de dados a gente já tem, é o print. O print que vai mostrar as mensagens na tela, que vai mostrar o resultado na tela. Ele que vai trazer informação vamos falar para um usuário. Ele que vai trazer a informação ao usuário, né, ao interessado, sobre o andamento ou a finalização de um processo. Tudo bem? Então, vamos voltar para cá. Então é exatamente isso que a gente está colocando aqui. O comando print ele é muito utilizado para apresentar o conteúdo de uma variável. Eu dei um exemplinho aqui, colocando duas variáveis, uma definida como hello, outra definida como word. Eu vou apresentar mais profundamente o conceito de variáveis para vocês, mas só para mostrar o funcionamento do print, eu estou definindo aqui duas variáveis, uma variável A e uma variável B, ambas do tipo texto, do tipo literal, ok? Que são variáveis que acumulam alguma coisa escrita, tá bom? A gente está atribuindo aqui, por exemplo, na variável A, esse conteúdo, o hello, e na variável B, a gente está atribuindo o conteúdo word. Inclusive, na A a gente está fazendo isso com uma aspa só, e no B a gente está fazendo isso com duas. Ok? Então vamos lá. Tá. Então aqui a gente tem mais uma vez essa seção de código, que aqui ela está como texto. Vamos executá-la para fazer essa atribuição. E agora o print vai mostrar o conteúdo dessas variáveis na tela. Pronto. Imprime o valor de A, ou escreva na tela o valor de A, e escreva na tela o valor de B. Certo? Então a gente fica com o hello, que é o valor que está associado ao A, e ficamos com o word, que é o valor que é o conteúdo de B. Certo? Com essa sessão eu quero mais que vocês entendam que a gente vai utilizar o print para apresentar o valor de variáveis. Tá bom?
Essa é a função principal do print, certo? Um artifício muito utilizado também na programação, gente, é a escrita de comentários. Comentários nada mais são do que seções escritas no código que o computador vai ignorar. Não chegam a ser ordens, são geralmente textos que a gente escreve dentro das seções de código para talvez deixar o código um pouco mais legível, talvez destacando algum detalhe não muito perceptível dentro do código. E que aqui no Python a gente faz isso começando a escrita com o sustenido. Certo? Todas essas linhas aqui que tiverem o sustenido, o computador vai ignorar. Ele não vai considerar isso sendo uma ordem. Então, por exemplo, nesta seção de código aqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 linhas escritas. A primeira linha começa com o sustenido. Então, esse é o primeiro comentário, o computador vai ignorar. A segunda linha começa com o sustenido. O computador também vai ignorar completamente. A terceira linha não é um sustenido, é o print. Então, esse print será executado, com certeza, pois não é um comentário. Na terceira linha, mesmo que tenha um print escrito aqui dentro do comentário, ele não vai ler, ele vai ignorar, porque começou com o sustenido. E na última linha, temos um print que ele vai executar, porque a linha não começa com sustenido, mas a gente pode colocar um sustenido depois para escrever algum comentário a respeito desse print aqui. A partir desta parte da linha, o computador ignora o que está escrito. Sendo assim, uma vez que eu executar essa célula, ele vai executar esse print e esse print. Tudo bem? Vamos ver se isso de fato acontece. Pronto, este print será executado, pois não é um comentário. Esse é o resultado desse print aqui. E mais um print que será executado. Mais um print que será executado. Certo? Então ele também executou esse print. Eu achei válido a gente colocar, a gente conversar a respeito de comentários nessa parte, porque a gente vai usar. Eu costumo comentar bastante meu código, certo? Eu costumo deixar bem claro o que está acontecendo dentro do código, falar o que os comandos estão fazendo, e é uma prática que eu aconselho que vocês tentem pegar também. Tá bom? Então, dando continuidade aqui ao assunto de variáveis, a gente já viu elas assumindo valores literais, né, valores de texto, e, obviamente, elas também podem assumir valores numéricos. A gente pode colocar o que a gente quiser dentro de uma variável, tá? Uma aqui, a gente até chamou de 1, né, que recebe, de fato, o valor 1. Outra 1,5, que recebe o valor 1,5. São nomes mais para deixar a coisa mais intuitiva, mas que não tem nada a ver com o valor que elas estão recebendo. Eu podia chamar essa primeira aqui de Frederico e a segunda de Chafudifórnio, por exemplo, que não vai dar problema nenhum. E uma vez que a gente definiu as variáveis, a gente pode fazer exatamente da mesma forma que a gente fazia com os valores literais. A gente pode apresentá-las na tela com o print. A gente pode apresentar uma por vez ou as duas de uma vez, separando por vírgulas. Tudo bem? Essa célula aqui já estava executada, então ele vai apresentar o 1. Ele vai colocar um espaço no meio, que é isso que ele entende pela vírgula. E vai apresentar o 1,5. Tudo bem? Então é isso. Na verdade, a gente poderia colocar quantas variáveis a gente quisesse aqui pro Python escrever na tela, desde que elas estivessem separadas por linhas. Tudo bem? A gente vai ver isso ainda nessa aula. E com respeito aos nomes, pessoal, como que eu vou dar um nome para a minha variável, né? Como que a nossa variável pode chamar? Que nome que eu posso dar para ela? Olha, vocês podem dar qualquer nome, desde que não tenha espaço em branco no meio delas, que elas não sejam
inteiramente, né, uma palavra reservada do Python. Eu deixei alguns exemplos aqui de palavras reservadas. A gente vai tentar evitar o uso dessas palavras reservadas aqui, mas muito provavelmente a gente vai topar com algumas das mais famosas. Mas também o Google Colab, ele pinta de azul a palavra reservada dentro do texto, tá bom? Vamos fazer um teste aqui. Vamos supor que eu queira dar o nome de while para minha variável. Vamos ver se ele vai deixar. While, lá, já pintou, na verdade pintou de rosa. While igual XYZ. E agora vamos executar, vamos ver se ele vai deixar. Não deixou. Falou que a sintaxe está incorreta. E de fato, porque eu tentei nomear uma variável com uma palavra reservada. Tá bom? Eu deixei exatamente todas as palavras reservadas aqui, para a gente não cometer essa gafe. Mas, como eu falei para vocês, o Python de qualquer forma vai acusar um erro se vocês tentarem. E geralmente a gente vai tentar seguir uma boa nomenclatura para as variáveis, tá? Por exemplo, variável de teste. Tudo bem? Esse é o tipo de nomenclatura que a gente vai tentar utilizar, tentando deixar a variável o mais bem explicado possível. Outra coisa que a gente também não pode colocar dentro de variáveis são símbolos de expressões. Símbolo de expressões matemáticas, por exemplo, mais. A gente não pode colocar esse tipo de coisa no nome da variável, porque ele vai dar problema. Olha lá, deu problema. Mais, menos, multiplicação, divisão, qualquer coisa que vocês colocarem aqui vai dar problema. Caractere especial de símbolo, né, por exemplo, interrogação, exclamação, essas coisas vão sempre dar problema. Tá bom? Espaço em branco também vai dar problema. Não façam isso. Não nomeiem uma variável com esse tipo de coisa. O único símbolo que escapa, né, dessa regra, né, que a gente pode utilizar é o underline, né, o subscrito. É o único símbolo que a gente pode utilizar em nome de variável. Belezinha? E desde o Python 3 a gente consegue até declarar a variável com acento. Tá bom, gente? Eu não aconselho que vocês façam isso, porque fica uma coisa meio esquisita, meio feia no código. Tá bom? Quem é programador de verdade vai bater o olho nisso daqui e vai achar esquisito uma palavra com acento dando nome para uma variável, tá? Mas vocês veem aqui que eu declarei uma variável aqui como sendo imã, né? Atribuí a ela o valor 2.3, apresentei ela na tela e ficou por isso mesmo. Ele aceitou. Tá bom? O Python aceitou. Mas, que nem eu falei, vamos tentar evitar essa prática. Tá legal? Então agora, já que eu já introduzi para vocês, né, o assunto de variáveis, vamos tentar dar uma aprofundada nos tipos delas, né? Mais uma vez, né, como a gente já viu aqui nos exemplos, as variáveis para o computador, né, pelo menos nesses exemplos iniciais que a gente está lidando aqui, elas vão poder representar valores textuais, né, literais, ou numéricos, tá bom? Ou eles vão ser textos, ou eles vão ser números. Nos nossos exemplos aqui, raramente vai sair disso, ok? Acho que lá para o final, pro final do curso, quando as variáveis começarem a virar dicionários, listas, mas agora no começo, podem ficar sossegados, as variáveis vão ser números e textos. O que isso quer dizer? Que nos nossos algoritmos, o que a gente vai pretender fazer mesmo é o seguinte: a gente vai colocar o computador para fazer conta para a gente com os números ou manipular texto. Tudo bem? Vão ser essas as tarefas que a gente vai esperar que o computador concretize para a gente, que o computador realize para a gente. Tá bom? Esses vão ser os desafios que a gente vai apresentar para o computador. Portanto, fritar ovo e coisa do tipo era só para intuição mesmo, para a questão intuitiva da coisa. Certo? Então, beleza.
Como tipo numérico, a gente vai ter dois tipos no Python, quase que exclusivamente que a gente vai utilizar. São os números inteiros, que no Python é representado pela palavra especial int, e os números reais, ou pseudo-reais, ou ainda números representados computacionalmente, ou reais representados computacionalmente, que a gente chama de ponto flutuante. Por isso que o nome em inglês é float. Tudo bem? Então, são dois tipos de variáveis numéricas, as inteiras e as reais. As inteiras o Python reconhece como sendo int, as reais o Python reconhece como sendo float. Belezinha? E aqui, só oficializando o que a gente já utilizou como exemplo. Como que a gente faz uma declaração de variável? Olha, uma variável ela é declarada quando a gente atribui um valor para ela. Só isso. Uma variável é declarada, o Python passa a entender aquilo como uma variável quando você a inicializa. Certo? Aqui eu coloquei 3 exemplos. A gente está inicializando a variável i, a variável x e a variável s. A variável i a gente está declarando como sendo 5. A variável x a gente está declarando como sendo 3.2. E a variável s a gente está declarando como sendo hello world. E com respeito ao tipo dessas variáveis, porque eu acabei de falar que existe tipo numérico, né? Existe tipo textual, existe tipo inteiro, existe tipo float. Então, o tipo de uma variável, ele vai ser de acordo com o exemplo que você dá para ela. Ele vai seguir a forma com a qual você inicializou. Por exemplo, o 5 é um número inteiro. Então, como você inicializou o i como sendo igual a 5, então o i é um número inteiro. O x a gente inicializou como sendo 3.2. Então o x ele é um número pseudo-real. Ele é um float. Tá bom? O s a gente inicializou ele como sendo um texto, como sendo um conteúdo textual. Sendo assim, o s é uma variável textual. O Python entende esse tipo de variável como sendo string. A gente vai dedicar aulas específicas para esse tipo de variável, tá bom? O tipo literal. A gente vai fazer uma ou 2 aulas somente de manipulação de tipos literais. Tudo bem? Então é assim, a gente declara uma variável simplesmente atribuindo um valor de um tipo específico para ela. No Python é assim que a gente faz. Muito diferente, por exemplo, de outras linguagens, que se vocês derem uma procurada na internet, vocês vão ver que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Por exemplo, com C, C++, C Sharp, Java, Delphi, Object Pascal, enfim, a grande maioria esmagadora das linguagens, você precisa seguir um rígido protocolo de definição, de declaração de variáveis. Tá certo? Aqui no Python a gente simplesmente começa elas com um valor. Fala que elas são um valor. Ok? Então, beleza. Ao mesmo tempo que a gente tem, então, uma variável, só recapitulando, a gente pode considerar o comando print como sendo a saída do nosso algoritmo, uma vez que a gente consegue fazer a impressão desta variável na tela. Tá certo? Então aqui, eu declarei o i como sendo 5. Nesta célula, inclusive vou executá-la para ela valer. Eu venho aqui na outra célula, mesmo que tenha, só deixando esse adendo, mesmo que tenha um texto entre estas duas células, as variáveis que eu declarei aqui em cima e executei, elas vão existir aqui nessa célula. Tá bom?
no Google Colab é assim que funciona. Tá? Então, não faz diferença se eu declarei o i aqui em cima. Se eu vier aqui para baixo, o i ainda existe. E eu posso printar ele na tela. Olha lá. Está printado. Ok? E além disso, a gente pode apresentar quantas variáveis a gente quiser com o comando print. Como eu falei, basta a gente separá-las por vírgulas. Tá certo? Aqui as 3 variáveis que a gente definiu nessa célula, a gente está imprimindo aqui nesta outra. Ó. O i valendo 5, o x valendo 3.2 e o s valendo Hello World. A única coisa que muda é que, na verdade, nada muda. Ele coloca um espaço entre as variáveis. Tá certo? E ainda, se a gente se preocupar com a estética da coisa, a gente consegue, ainda nesse sentido de imprimir várias variáveis separadas por vírgulas, a gente consegue fazer o caso especial com que uma das variáveis a gente está declarando dentro do print mesmo, tá? É só um caso especial isso daqui. Por exemplo, se a gente quiser fazer com que a saída saia bonitinho, né? O valor de i é, e aí a gente coloca o i, a gente coloca um tipo literal aqui nessa primeira entrada do print, o valor de i é, e aí a gente coloca o i na sequência. Tudo bem? A gente vai ter essa resposta de saída. O valor de i é 5. Vocês viram agora como que é importante a questão aqui do print? Porque o comando que a gente deu para o Python foi o seguinte: escreva o valor de i é, e aí a gente só escreveu o i, a gente não colocou o 5. O 5 ele viu, ele foi lá, acessou o i e viu que tinha um 5 em seu conteúdo. Aí ele veio aqui e escreveu 5. Se o i fosse um resultado de um processamento que a gente tem efetuado, então ele teria pegado esse resultado e apresentado na tela. Tudo bem? Então essa é a grande vantagem do print. Esse é o grande intuito do print, do escreva. Beleza? E aqui com outra, eu só quis mostrar outra estética, que se a gente quiser a gente pode colocar escrito de uma forma mais matemática, né? I vai ser igual, reparem que isso daqui é um texto, eu estou escrevendo um texto, eu posso até colocar outras coisas aqui no meio, e depois i é igual a, e aí eu coloco de fato a variável i. Vamos lá. Pronto. Ó. Escrevi um texto aleatório aqui. I é igual a 5. Tudo bem? Às vezes, talvez a gente quer dar uma saída no código desse jeito, né? I é igual a 5. Ao invés de escrever, né, o valor de i é i, 5. A gente coloca assim de uma forma mais resumida. Tudo bem? Essas então são as manipulações de texto e variáveis com o print. Ainda com respeito às variáveis, né, aos tipos de variáveis, o Python nos disponibiliza uma função especial chamada type, certo? Que ela nada mais faz do que calcular ou do que apresentar o tipo de uma variável. Então, se a gente quiser descobrir o tipo de uma variável, a gente simplesmente utiliza a função type sobre esta variável. Então, este é mais um comando do Python. Tá certo? Isso daqui a gente está pedindo para o computador avaliar o tipo de uma função, de uma variável. Tudo bem? Então, aqui o que eu estou fazendo? O que a gente vai fazer aqui? Eu estou declarando a variável tipo da variável como sendo a resposta que é o tipo do i. Tudo bem? Então, esse tipo da variável vai armazenar literalmente o tipo da variável i. Tudo bem? E aqui nesse print eu estou fazendo o seguinte. Estou apresentando o tipo da variável i. Aí aqui eu estou mostrando a variável i, tá? Essa parte aqui é somente um texto. Essa daqui, de fato, é a variável. E aí eu mostro a resposta que eu estou procurando, a resposta da função type.
tipo da variável. Então, se vocês se lembram, o i está valendo 5. E o tipo dela tinha que ser inteiro. Vamos ver qual que é a resposta que o Python vai apresentar para a gente na tela. Então, o tipo da variável, e aí aqui está o i, que está valendo 5. O tipo da variável 5 é, olha aqui mais um texto, é, e aí a resposta dessa função. Ele tem essa carinha aqui mesmo, tá, gente? Tem esse class escrito aqui e tal, mas o que interessa pra gente é isso. Int. É um tipo inteiro. Tudo bem? Então, 5 é um inteiro, realmente. E o x? O x ele valia 3.2. Então, ele tem que dar um número real representado computacionalmente. Reparem que se a gente mantém o mouse em cima dele, ele até já mostra pra gente. Olha lá. O x é um float e ele está valendo 3.2. Mas vamos acessar isso com a função type. Vamos lá. O tipo de x, então, vai ser armazenado nessa variável, tipo da variável, e a gente vai apresentar ela no print. Então, o tipo da variável x é. E aí aqui está tipo da variável. Vamos ver qual que vai ser a saída dessas linhas de código, dessa célula aqui. Vamos ver. O tipo da variável 3.2 é... Tá na mão. Eu falei para vocês, esse class aqui a gente esquece e analisa somente isso aqui. É um float. Tá certo? E o S? O S era um tipo literal, era Hello World, o conteúdo dele. Então, vamos ver como que o Python chama os tipos literais dele. Então, vamos lá. Qual que é o tipo do S? Armazena isso daqui na tipo da variável. E aí apresenta. Print, o tipo da variável S é, e aí tipo da variável. Então, o tipo da variável Hello World é str, ou seja, é uma string. Tá bom? É assim que o Python chama os tipos literais. Tá bom? str. E de fato, o S, né, cujo conteúdo é Hello World, é do tipo string, é um tipo literal. Tudo bem? Então vamos passar para outra parte muito interessante, que agora a gente vai botar o computador para fazer conta para a gente. Até agora a gente sabe imprimir uma mensagem na tela, seja ela com variáveis, com texto. A gente sabe definir variáveis. A gente sabe acessar o tipo dela, a gente sabe detectar o tipo dessa variável. E agora a gente vai fazer conta com essas variáveis. Tudo bem? Então vamos lá. Isso é o que eu chamei de operações aritméticas e booleanas. Uma vez que a gente tenha algumas variáveis definidas, a gente consegue definir uma outra variável resultante a partir de contas ou manipulações literais que a gente faz com elas. Aqui tem um exemplo. Eu tenho definido uma variável x igual a 2, defini x igual a 2, e agora eu defini y como sendo 3, 3.0. Beleza, essas duas variáveis aqui eu defini, eu declarei. Tá bom? Elas estão declaradas aqui, eu dei um valor de exemplo para cada uma delas. E agora eu vou fazer a soma das duas. Eu quero saber quanto que dá x mais y. E o valor desta soma eu vou armazenar no resultado, na variável resultado. Tudo bem? Então, a variável resultado, ela vai ser declarada agora. Agora que ela foi declarada, nesta ação. Tudo bem? Ela não existia antes, ela vai passar a existir exatamente ao término dessa conta. Uma vez que o computador processou e computou para mim quanto que é x mais y, ele declara essa variável, resultado, e joga o valor lá dentro. Tudo bem? Vamos ver se isso daqui funciona. Eu coloquei um print aqui, né?
x, né, a variável x, somado com aí a variável y, e aí o resultado. O valor da variável resultante. Olha lá, 2 somado com 3 é 5. Tudo bem? Então funcionou, realmente. Ele fez 2 mais 3 aqui, que é 5, jogou, né, atribuiu para a variável resultado esse valor, criou ela nesse processo e a gente já consegue acessar ela com o comando print. Tudo bem? Então, 2 somado com 3 é 5. Todas as variáveis estão bem definidas aqui nesse print. Tudo bem? E eu até deixei essa nota aqui, importantíssimo. O tipo da variável resultante é do tipo correspondente à operação que a define. Então, neste caso aqui, x mais y é 5.0. Então, o tipo da variável resultado é o tipo do 5.0. 5.0 é float. Tudo bem? Mesmo que 5 seja um inteiro, como ele tem esse ponto zero aqui, né? O computador vai interpretar isso daqui, o Python vai interpretar isso daqui como sendo um número real, como sendo um float. Tá certo? Então, o tipo da variável é definido na hora da operação. E aí, eu já deixo claro aqui para vocês. Aqui a gente já vai precisar lembrar de algumas propriedades matemáticas. Por exemplo, soma de inteiros tem que dar um tipo inteiro. Os inteiros são fechados na soma, certo? Então, se eu somar 2 inteiros, eu vou precisar retornar um inteiro. Soma de números reais vai me dar um número real. Tá bom? Real aqui que eu estou falando, real não inteiro, tá? Por exemplo, 3.2 mais 0.8, que mesmo que vai dar 4.0, que nem nesse nosso exemplo aqui, é um número real. Tá bom? Então, soma de reais vai dar um número real. Soma de inteiro com real vai sempre dar um número real. Mais uma vez, mesmo que a casa decimal seja somente o zero. Multiplicação de inteiros vai ter que me dar um inteiro. Multiplicação de reais vai ter que me dar um real. Multiplicação de um inteiro com um real vai me dar um tipo real sempre, mais uma vez, mesmo que esteja com o final zero. Em divisão, em qualquer caso de divisão, mesmo inteiro com real ou real com real, vai sempre me dar um tipo real. Por que isso? No caso da divisão, né, que é um caso especial, o interpretador vai considerar que o resultado sendo um número C igual a A sobre B, mesmo que A e B sejam inteiros quaisquer, com B sendo não nulo, a gente vai ter que o número C é um número do tipo float. É um racional, certo? Se você for ver, isso daqui é a definição de número racional. Então, para não arriscar, ele sempre vai me devolver um número real ou inteiro de uma divisão. Tá certo? Deixa eu exemplificar aqui para vocês. Vejam esta seção de código. Eu vou ter uma variável inteira igual a 1, uma variável float igual a 2.0. Reparem que mesmo que seja ponto zero, ela é float, tá bom? Então vamos lá, resultado da soma. Variável inteira, que é 1, mais a variável float, que é 2.0. Quanto que isso daqui tem que dar? 1 mais 2.0 vai resultar em 3 ou 3.0? 3.0, tá? E agora vamos para a multiplicação. Resultado da multiplicação. Variável inteira 1 vezes a variável float, que é 2.0. 1 vezes 2.0 vai resultar em 2.0. Tudo bem? Reparem que isso daqui são comentários, tá, gente? Só recapitulando, o código não vai ler esses textos em verde, tá bom?
E também, só deixando claro, o símbolo para multiplicação aqui no Python é o asterisco, beleza? Eu expliquei isso daqui no começo, né? Deixei os operadores aqui, soma, subtração, multiplicação e divisão, mas é sempre bom destacar. Então vamos lá. Variável inteira vezes a variável inteira, né? 1 vezes 1 vai resultar em 1, que é um tipo inteiro. Tá certo? Não é 1.0, é 1. E agora, na divisão, essa daqui, é que nem eu falei, vai sempre ser um número real, vai sempre ser um float. Então, variável float, que é 2.0 por variável inteira, por 1, vai resultar em 2.0. Não é 2, é 2.0. Variável inteira dividido por variável inteira, 1 dividido por 1, não vai resultar em 1, vai resultar em 1.0. Porque, como eu falei, o resultado da divisão é sempre um float. Ok? E aqui eu programei algumas impressões, né, alguns prints, que vão mostrar o resultado para a gente. Por exemplo, do primeiro, variável inteira somado com a variável float vai ser igual, aí aqui tem o resultado. E eu também já apresento o tipo do resultado com a função type, que eu ensinei para vocês agora mesmo. O tipo do resultado da soma. Aqui, para a questão da multiplicação, eu estou apresentando as variáveis, a inteira e a float, o resultado da multiplicação e o tipo do resultado, que eu também estou colocando aqui. Tudo certo? E assim por diante. Vamos ver o que o Python vai escrever para a gente aqui nessa célula. Olha lá. 1 mais 2.0 vai ser 3. Tudo bem? Isso é o resultado desta primeira impressão. E o tipo do resultado vai ser float. Ó, tipo do resultado, e aí eu coloquei o tipo do resultado da soma. De fato é float, e foi o que a gente previu que ia acontecer aqui. Tá bom? 1 vezes 2.0 vai ser 2.0, e realmente o tipo do resultado é um número real. Tá bom? 1 vezes 1 vai ser 1, e o tipo do resultado é um inteiro. Agora, no caso da divisão, vai ser sempre float. 2 dividido por 1 vai ser 2.0, e o tipo do resultado é um float. E a divisão entre dois inteiros, 1 dividido por 1, vai ser 1.0. Tudo bem? O tipo do resultado, então, vai ser um número real. Vai ser um float. Beleza? Então, vamos passar para frente. Aqui eu estou deixando claro, com essa brincadeira de ficar pulando de uma célula para outra, que a gente sempre tem que declarar as variáveis, tá bom? Aqui no caso, a variável x e y, a gente já declarou em algumas células acima. Aqui a gente declarou o x e a gente declarou o y. Então a gente pode usar tranquilamente nessa célula aqui, ó. A gente vai definir uma variável z igual a y vezes x mais 3. E a gente vai definir uma variável w como sendo x mais 3 vezes z. Tudo bem? Então, só para deixar isso daqui bem claro, a gente não vai ter nenhum problema. Agora, se a gente não tivesse declarado ela lá em cima, se a gente, sei lá, em vez de x fosse Xuxa. Pronto. Xuxa a gente não declarou nenhuma. Vamos ver se ele vai identificar esse erro. Ah lá, já não deu certo. O nome Xuxa não está definido. Tá bom? Então, ele permite essa manipulação entre células que a gente está fazendo, o Google Colab, mas a gente também tem que tomar cuidado com esses detalhes, que a gente precisa definir as variáveis que a gente vai utilizar. Tudo bem? E aqui, só deixando mais uma manipulação algébrica que a gente costuma fazer bastante, né? Mais uma operação matemática, que é a exponenciação.
No Python, a gente faz exponenciação com esse símbolo aqui, o asterisco, asterisco, o asterisco duplo. Tudo bem? Então, se a gente quiser calcular o valor de x², a gente vai fazer x elevado a 2. Esse asterisco, asterisco, em algumas outras linguagens de programação, por exemplo, o MATLAB, a gente vai ver que ele é o chapeuzinho, né? Ele está fazendo o papel do chapeuzinho em outras linguagens de programação. E a raiz quadrada de x é x elevado a meio. Tudo bem? Então, deixa eu só colocar um print aqui também. Ou melhor, vamos colocar aqui qual que é o valor de x, né? Aí, ó. Porque se fosse fazer do jeito que estava, ela ia somente apresentar o x na tela, não ia falar qual que era o x. Eu vou mudar esse daqui de cima e o de baixo eu vou deixar do jeito que está para vocês verem a diferença. Vamos lá. O valor de 2, vocês reparem que aqui é a variável x, está valendo 2, ao quadrado é 4. E aqui no print, a raiz quadrada de x é, tudo isso daqui é um texto. Então, ele vai interpretar, a raiz quadrada de x é, e aí ele vai me mostrar o resultado, x elevado a meio. Tudo bem? Vocês repararam, então, que aqui ele escreveu o x e não escreveu o 2. Agora, aqui ele escreveu o 2 e não o x. Porque aqui é a variável, aqui é um texto. Tudo bem? Então, aqui tem mais um exemplo, né? Como a gente não definiu nenhuma H nas células de cima, isso daqui também vai dar problema, certo? Quando a gente for tentar definir esse W, a gente não tem nenhuma H, então ele vai precisar dar problema, mesmo que exista o Y e o X. E ele sempre vai dar esse tipo de erro aqui. O nome H não está definido. Sempre que vocês estiverem utilizando uma variável que ele desconhece, ele vai dar esse erro aqui. Tudo bem? E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, um recurso muito útil é a gente ver todas as variáveis que a gente está utilizando para ver se a gente não perdeu nenhuma, para a gente fazer algum acompanhamento. De que variáveis a gente tem na memória até então? Quais variáveis o Google Colab está considerando até agora? O comando para fazer isso é esse comando RUS, né? Ou quem, né? Cadê? Quem são? Quem são as variáveis? E a gente faz isso com essa porcentagemzinha aqui no começo. Quando vou usar esse comando, eu gosto de utilizar somente ele na célula, tá? Porque ele me dá uma resposta geralmente muito grande. Deixa eu executar ele aqui para vocês verem o que acontece. Olha lá. Sempre que eu executo esse comando, então, eu tenho a variável, né, o nome dela. Reparem aqui, tem até o imã que a gente declarou no início da aula lá. A, B, I, resultado, um monte de coisa. O tipo dela, por exemplo, o A é uma string, o B é uma string, o I é um inteiro, o resultado é um float, e assim por diante. E a gente também vai ter o que elas contêm, o que tem dentro dessas variáveis. Por exemplo, no A, a gente tem a palavra hello. No B, a gente vai ter a palavra word. No I, a gente vai ter o inteiro 5. No resultado, a gente vai ter o real 5.0. No resultado da divisão 1, a gente vai ter 2.0. No resultado da divisão 2, a gente vai ter o 1.0. E assim por diante. Tudo certo? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu coloquei alguns exercícios lá para vocês. Para vocês fazerem a respeito desse conteúdo. Eu aconselho fortemente que vocês tentem solucionar aqueles exercícios e vão tirar dúvidas nos plantões de dúvidas. Tudo bem? Que essa parcela de conteúdo, ela é primordial para o bom sucesso da continuação aqui do aprendizado de vocês na disciplina. Então, é uma parte que eu acredito que seja muito importante que vocês tentem fazer todos os exercícios lá. Tudo bem? Então, vejo vocês no Discord.